Olá, e o assunto é saúde. Eu tenho absoluta certeza que você já ouviu o mantra: não tem dinheiro para a saúde, faltam leitos de hospital, faltam hospitais, falta tudo, a saúde não tem jeito. Pois hoje eu converso sobre este assunto com o secretário de saúde da cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, Wilson Polara, que é médico, que já esteve também no governo do estado, que é um gestor experiente tanto na área pública quanto privada e que tem a missão de colocar a casa em ordem aqui em São Paulo. Que missão, hein? Não é fácil não. Secretário, um prazer conversar com o senhor, tudo bem? Prazer é meu recebê-la aqui. Pergunta básica: a saúde tem jeito? Tem cura, secretário? Então, esse é o nosso tema, esse é o nosso mantra. Assim, a gente sempre diz que a saúde realmente tem cura, né? Quando me perguntam qual é a maior dificuldade que você encontra hoje na secretaria, né? Eu respondo: a maior dificuldade é que hoje eu sou responsável por tudo aquilo que eu criticava. Você entendeu? Você não sabe o que é você ter a caneta na mão e o problema é seu. Você tem que resolver. E aí você vai à busca das soluções, não é? Agora, eu abri aqui essa conversa falando do mantra tradicional que a gente vê todo dia no noticiário. Seja noticiário local, estadual, nacional, que é o problema, né, que aflige o cidadão que depende do Sistema Único de Saúde, porque a saúde não funciona, porque falta dinheiro, e aí tem protesto para lá, tem protesto para cá, tem prefeito dizendo que está passando o pires, que não tem um centavo, que não tem hospital, que precisa de dinheiro. Falta dinheiro na saúde, secretário? Eu posso dizer o seguinte para você: depois desse tempo todo e depois de ter feito muitos cálculos, muitas projeções, eu posso te dizer, não falta dinheiro, não faltam leitos, não faltam médicos. Falta gestão. Falta colocar cada pessoa no seu lugar, que cada pessoa exerça a sua função e que as pessoas saibam para onde ir em cada uma das situações de saúde. Esse é o grande problema. Mas como é que o senhor chegou a esse diagnóstico? Porque é um diagnóstico que contraria a maioria dos discursos, inclusive discursos de gestores da área pública. A gente tem aí um chororô generalizado. Os secretários aí que estão na mesma condição que o senhor, geralmente dizem: não tem recurso. Como é que o senhor chegou a um diagnóstico que é completamente diferente do diagnóstico básico e comum que a gente viu até agora? Se você me perguntar, falta dinheiro para a estrutura que tem aí hoje, para o sistema que tem hoje, eu te digo: tem, falta. Só que não falta estrutura nem dinheiro para um outro tipo de atendimento que não é o que está aí hoje. É o que foi pensado na época que se criou o SUS. Quando elaboraram o SUS, que é uma coisa perfeita, e tiveram a ideia de como montar um sistema de saúde adequado, pensou-se num sistema que não é esse que está aí hoje. Esse sistema que está aí hoje é um sistema que teve um crescimento aleatório, um crescimento quase que a gente chama de neoplásico, quase com um crescimento desordenado. As pessoas não têm informação nenhuma, elas não sabem para onde ir e nós não temos quem cuide da população. Tem que ter uma pessoa que faça a gestão daquele pequeno grupo, naquele pequeno bairro, saber o que eles precisam antes da sua necessidade de saúde, antes dos sintomas. Por quê? O que nós temos hoje? Nós temos uma medicina reativa. Nós atendemos aqueles que têm sintoma. E aquele que tem sintoma vai para onde ele quiser. E o diretor do hospital é obrigado a atender tudo que lhe entrar pela porta. Isso não vai dar certo nunca. Se você pega um hospital, abre a porta e fala que entra quem quer, isso não dá certo em restaurante, não dá certo em cinema, não dá certo em igreja. Não dá certo. Por quê? Porque você não tem controle sobre a sua clientela. Você tem que saber o que você espera. Outra coisa, não é para todo mundo fazer tudo, não é para todos os hospitais atenderem todos os casos. Eu queria chegar aí, porque a gente vê muito, eu sempre estou puxando para o lado do noticiário, porque é a minha área, então cada um puxa a sardinha para o seu braseiro. Então, no noticiário a gente vê muita reclamação de falta de maternidade, falta de UTI neonatal, falta de UTI infantil. Então, assim, cada prefeito, especialmente em época de campanha, cada candidato quer prometer um hospital para a sua cidade. E ele chega no palanque e diz: eu vou fazer um hospital. Não tem, às vezes, a menor ideia do que está falando. Quando a realidade bate a porta, muitas vezes ele até faz um hospital. Só que, pelo que eu estou entendendo, em alguns pontos o hospital pode significar mais gente morta do que gente viva.
É isso? É isso. Eu posso lhe dizer que 68% dos municípios, por exemplo, do estado de São Paulo, tem menos de 30 mil habitantes. O que significa isso? Que tem menos de um parto por dia. Qual é o prefeito que consegue montar uma estrutura com obstetra, anestesista, enfermeira, neonatologista, toda a estrutura que tem, que precisa para fazer um parto por dia? E quando ele consegue, sabe a que preço é? Que alguns conseguem? R$19 mil. Sabe quanto o SUS paga um parto? R$500. Então, para que eu tenha uma maternidade eficiente, para que eu tenha pelo menos 10 partos por dia, para poder justificar a presença dessa equipe, eu preciso ter no mínimo 300 mil habitantes. Então eu tenho que ter 300 mil habitantes se reportando a uma maternidade que vai atender aquela população. Esse é o segredo. Isso não é uma coisa da minha cabeça, isso está escrito na Constituição de 1988. É porque daí o argumento para quem discorda disso é, mas então não vai nascer mais ninguém na cidade porque não tem maternidade. Então, como é que resolve? É mais importante muitas vezes um sistema de transporte do que um hospital em cidades pequenas? Quer dizer, se você chegar e falar assim, olha, eu vou te dar uma UTI, uma ambulância UTI, um helicóptero aqui para resolver o problema, é muito mais barato e deixa o hospital de lado. Esse seria um caminho? Exatamente. Nós resolvemos esse problema que você falou no início, sobre o local de nascimento, e hoje existe uma lei que permite você registrar a criança não no local de nascimento, mas no local de domicílio. Então acabou esse problema justamente por esse questionamento dos prefeitos. Eu não vou ter mais nenhum, sei lá, não vai nascer ninguém mais no meu aqui município. Na minha cidade, né? Então hoje já é possível você nascer num outro local e ser registrado. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Para que eu tenha uma equipe de cirurgia cardíaca, para que eu tenha uma cirurgia cardíaca por dia útil, você acha que uma equipe tem que operar pelo menos uma cirurgia por dia útil? Eu acho que é o razoável, né? 5 cirurgias por semana, uma cirurgia por dia, vai lá, opera e pronto. Para que eu tenha isso, eu preciso ter uma população de 1,5 milhão de pessoas, que é a incidência de cirurgias cardíacas dentro da população. Então eu preciso ter 1,5 milhão de pessoas gerando cirurgias cardíacas para que eu justifique a presença de uma equipe de cirurgia cardíaca. Isso aí é a coisa de economia de escala. A saúde é extremamente dependente de economia de escala. E quando você não faz isso, o que acontece? Desperdício de dinheiro. Você tem equipes totalmente montadas. Eu tenho aqui um hospital, que é um hospital que tem uma equipe de urologia perfeita, com profissionais extremamente capacitados, me custa R$70 mil por mês e faz 3 cirurgias por semana. Por quê? Porque só tem esses 3 horários cirúrgicos para ela operar. Pelo que eu estou entendendo, boa parte do recurso público que sustenta o Sistema Único de Saúde vai para o ralo da má gestão. Escorre, vai embora. Não é utilizado como deveria ser utilizado e não chega na ponta, né, no bom atendimento ao cidadão. É isso? A gente está jogando dinheiro fora? Nós estamos jogando dinheiro fora. Por exemplo, nós fizemos o corujão dos exames. Nós fizemos 500 mil exames em 80 dias e agora, depois de 8 meses de governo, fizemos 1 milhão de exames. Eu posso lhe dizer que, dependendo do tipo de exame, cerca de 90% desses exames são normais. O médico pediu o exame antes de examinar o paciente. O médico pediu o exame antes de olhar adequadamente. Nós temos ressonâncias nuclear magnética de crânio pedido para um caso típico de enxaqueca. Que barbaridade. Nós temos, por exemplo, ambulatórios de especialidades que funcionam na pior coisa que tem em medicina, que se chama tratamento sintomático sem diagnóstico. Sabe aquela coisa do farmacêutico? Doutor, eu estou com dor de cabeça, analgésico. Doutor, isso aqui tem uma azia, antiácido. Doutor, eu emagreci 6 quilos nos últimos meses, vitamina. Não fez diagnóstico? Não. Tratou? Tratou. Só que dali 6 meses, esse paciente vem com câncer gástrico inoperável. Então, toda vez que eu pressiono o médico, eu não dou condições do médico, coloco o médico numa situação de estresse, obrigo esse médico a, na primeira consulta, olhar para a cara do paciente, resolver tudo que ele tem, esse médico sai por esse lado, pede exame, tratamento sintomático, e eu não estou resolvendo o problema do paciente. Isso é um efeito bumerangue, esse paciente vai me procurar lá na frente, de novo, com o mesmo problema. Então, qual a eficiência do tratamento? É aquele livro do Parker que chama O Valor
do atendimento médico? Qual o valor agregado àquele atendimento? O que me trouxe de valor? É isso que nós temos que ir em busca, o valor do atendimento médico. O que a gente tem que entender, uma coisa muito clara, é que cada vez que há má gestão na área pública, má gestão no recurso público, quem paga é todo mundo. Então, você não está falando, não, o prejuízo é da prefeitura, é do Ministério da Saúde. Não, o prejuízo é nosso. Sai do bolso de todo mundo. E você tem um atendimento, muitas vezes, lá na frente, pífio. Em condições perfeitas de temperatura e pressão, de quanto o senhor precisaria de orçamento para resolver o problema da cidade de São Paulo? Eu sei que há amarras legais, questões de concurso público, há uma série de amarras. Tiremos as amarras de lado, porque isso depende de mudança da legislação. Mas em condições perfeitas, o senhor tem um orçamento hoje. Qual é o percentual que o senhor precisaria para fazer a saúde andar e muito bem, obrigada, na cidade de São Paulo? Se esse plano for implantado, nós vamos ter uma economia entre 30% a 40%. Hoje eu tenho em torno de 10 bilhões. Eu com 6, 7 bilhões conseguiria fazer. Quer os números brasileiros? Sim. Hoje nós gastamos 180 bilhões em saúde. Com 120 bilhões seria possível tratar. Essas informações já foram levadas para o Ministério da Saúde? Quer dizer, o ministro tem conhecimento desse gargalo todo e de que a coisa pode ser resolvida? Esse ministro é um dos melhores ministros que nós tivemos. Primeiro, ele não é médico, ele é engenheiro. Então ele é pragmático, ele é prático. Segundo, ele veio sem pressupostos. Ele veio com a mente limpa. Ele não tem aquele pressuposto de dizer, mas sempre foi assim. Mas o SUS foi criado assim. Então, ele vê o problema. E ele também acha isso. Ele também, ele pactua com essa ideia. E ele acha até mais do que eu. Ele acha que o desperdício é maior do que esse. Porque ele é prático e ele está enxergando as coisas. Sabe fazer conta, né? E tem que saber fazer conta. Ele era o relator do orçamento do país. Ele sabe fazer conta. Agora, o senhor, inclusive, está com um livro aqui, prontinho, né? Que tem esse título, A Saúde Tem Cura. Eu já dei uma espiadinha, né, no livro, tem informações bastante interessantes. O senhor chegou a 10 receitas para equilibrar a questão do atendimento, gerar satisfação para a população, né, mais ou menos lá como um protocolo, né, para que a saúde funcione. Agora, o senhor só tinha essa ideia a partir de agora? Só tinha essa informação de que o dinheiro era muito e a eficiência era pouca? O senhor teve isso agora? O senhor sabia disso antes? Quando que o senhor enxergou isso? Isso eu acho que foi uma construção dentro da minha vida. Eu passei 25 anos na universidade, só fazendo pesquisa e ensinando residente, ensinando aluno. Fiz mestrado, doutorado, livre docência, fiz concurso para titular. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa rede privada de hospitais. Uma rede grande de hospitais. Então tinha hospital grande, hospital médio, hospital pequeno, Santa Casa do Interior. Aí eu tive a oportunidade de ser diretor de uma OS, que era o ICESP, o Instituto de Câncer, Instituto de Câncer de São Paulo. Eu fiz a primeira operação do Instituto do Câncer, foi eu que fiz. Administrei uma OS. Aí eu fui administrador de um hospital próprio do Estado, que é o Hospital das Clínicas. Eu fui diretor administrativo do Hospital das Clínicas. Então eu fiquei durante 3 anos e meio vendo todas as contas do hospital. Aí durante 3 anos e meio eu fui secretário adjunto da Secretaria do Estado, que cuida de quem? Dos prefeitos e dos secretários de saúde. Foi aí que eu, olhando todo o passado, eu tentei fazer um decálogo, aí, 10 mandamentos para ajudar o secretário de saúde. O que eu tenho que fazer quando eu chego na secretaria? E até existe um curso, não sei se você conhece, muito interessante, que até é a própria associação dos secretários que faz, que se chama De Repente Gestor. Ele de repente é gestor, ele é um médico, ele é um enfermeiro, ele é um diretor de um hospital, de repente ele é gestor de saúde. O que fazer? Como é que começa? Como é que eu começo? Aí começa isso aí. Primeiro, defina a população. Segundo, veja o que tem de demanda, o que aquela população tem de doença. Se eu chegar e for aqui em São Paulo, na Moca, eu vou ter muito poucos partos. Eu tenho mais hipertensão e diabetes, são doentes idosos. Eu não posso fazer o mesmo programa para a Moca que eu faço, por exemplo, em Campo Limpo, que é uma população jovem, na região sul. Essas áreas de carência maior são áreas de população muito jovem, com muitos nascimentos. Então, lá é muito parto, aqui é pouco parto. Aqui é mais hipertensão, lá não é. Então, o reconhecimento da população. Aí você tem que criar atendimento para aquelas pessoas.
Criar a estrutura que atenda aquilo ali. Então, por exemplo, se eu tenho um médico que opera bem varizes, esse médico vai operar varizes o dia inteiro. Então tem duas regras para isso aí. Primeira coisa, tratar o simples de forma simples e o complexo de forma complexa. E segundo, quem mais faz, melhor faz. Entendeu? Então essas regras. E aí você vai. Eu vou orientando o secretário, se ele seguir os 10 mandamentos aí, ele faz uma boa gestão. Mas por que o senhor não falou sobre isso antes, já que é um assunto que diz respeito a toda a população brasileira? Quer dizer, economia na área pública. Por que o senhor não levantou essa bandeira antes, não saiu gritando, olha, estão fazendo tudo errado na área da saúde? Porque é o nosso dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa, a saúde é municipal. Faz 8 meses que eu tive, 9 meses agora, que eu tive a primeira oportunidade de realmente estar na área de ação do gestor de saúde. A saúde, houve um processo chamado municipalização da saúde, o que eu acho extremamente cruel. Como eu já te falei, os municípios não têm condições de atender as pessoas. Os municípios têm que formar consórcios municipais para formar uma população que justifique a presença de todas as estruturas ali dentro. E eu nunca tive a oportunidade. Eu podia falar com o prefeito, podia falar com o secretário, mas não tinha caneta. Mas não tinha caneta. É o peso da caneta. É. Para o bem ou para o mal, outra coisa, o peso da caneta abre os ouvidos das pessoas. Outra coisa é o nosso prefeito, né? Que ele é especial. O prefeito, ele te dá uma liberdade, te dá uma capacidade de você inovar, de você criar o novo, né? Que outros não dão. Você tem situações em que você está amarrado pela estrutura política. E o João Dória nos dá uma liberdade muito grande para que a gente possa fazer o novo. Tanto que você vê, em todas as secretarias estão se fazendo coisas que nunca se fez. Então, eu acho que é um pouco dessa combinação de todas essas coisas. Resumindo, esse Frankenstein que se tornou o Sistema Único de Saúde, porque, como o senhor disse, foi pensado para ser uma coisa, e aí os penduricalhos aqui e acolá acabaram criando um monstrengo, que hoje é caro e muitas vezes acaba sendo ineficiente. Isso tudo está errado, tem que fazer de novo, é isso? Eu me formei em 1973, o SUS foi criado em 1990. Quer dizer, eu vivi muitos anos como médico no pré-SUS. O que existia no pré-SUS? No pré-SUS existia o INAMPS, o INPS e o INAMPS. O que era o INAMPS? Era um plano de saúde público, onde as pessoas recolhiam 21% sobre o salário, e para você ser atendido nos hospitais do INAMPS, você tinha que ter a carteira de trabalho, você não podia ser atendido em qualquer lugar. Aí eu tinha mais 2 outros tipos de pacientes. Eu tinha o privado, porque naquela época era possível você, com poucas economias, pagar um atendimento de saúde, uma operação. Hoje não é mais possível, porque encareceu demais. E tinha um terceiro grupo, que eram os indigentes e o fundo rural, que a gente chamava, que eram as pessoas que moravam no campo, que eram atendidos pelas Santas Casas e hospitais filantrópicos, que eram patrocinados por quem? Pelas entidades filantrópicas, Maçonaria, Lions, Rotary. Então, essas pessoas doavam dinheiro para essas instituições tratavam gratuitamente as pessoas e aliviavam o sistema. Quando entrou o Sistema Único de Saúde, falaram, saúde é direito de todos. Pegaram todo mundo e jogaram dentro dos 40%, com aquele mesmo orçamento. Esse foi o problema. Porque você dizer, tá bom, eu vou dar para todo mundo e com o mesmo orçamento, não só com o mesmo orçamento, mas com a mesma estrutura. Então, os hospitais de hoje, quem são? São hospitais privados do passado, que eram contratados pelo INAMPS e que passaram a atender o SUS, sem mais nada. Aí o Estado começou a construir, Mário Covas começou a construir hospitais, começou a se pegar hospitais que eram hospitais de tuberculose do passado e transformar em grandes hospitais públicos e foi aumentando o custo. Por quê? Porque nós colocamos 60% dentro de um sistema que só atendia 40% das pessoas. Esse foi o grande importante. Então, não se criou uma estrutura nova, nós usamos uma estrutura que já existia. Aí chegou a Dibjatene e falou, não, o problema não é esse, o problema é que o paciente não tem com quem falar. Lembra que ele falava que o problema do pobre não é ele não ter dinheiro, os amigos dele serem pobres? Ele falava a mesma coisa. O problema da pessoa carente não é ela estar doente, ela não ter com quem falar. Então ele criou o conceito do médico de família, que é perfeito. Todos nós temos um médico de família.
coitado da pessoa que está lá na favela não tem. Então criou-se o sistema das unidades básicas com a equipe de saúde da família. Só que isso nunca deu certo, nunca se conseguiu completar tudo o que precisava. Você entendeu? Por quê? Porque aí que está o problema, o nosso foco é esse. O nosso foco é a unidade básica de saúde, ela tem que ser, ela não precisa atender ninguém, ela tem que ser a gestora daquela população. Ela tem que me fazer 3 coisas. Primeiro, ela tem que me dizer qual é a demanda, o que eu tenho para atender. Segundo, ela tem que orientar a população aonde eu quero que a população vá. Aí eu tenho a porta definida. Terceiro, ela tem que auditar o SUS. Joyce, o SUS não é auditado. Eu atenda bem ou atenda mal. Se o doente complicar, se ele ficar 20 dias internado para operar uma hérnia, não tem um auditor, que como tem no convênio, que chega lá e diz, ó, você está gastando dinheiro à toa. Que barbaridade. Esse é o problema. Então, se eu tiver uma pessoa... Uma terra sem lei, né? Uma terra sem lei. Sem lei. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, se não tem... Você conta com a boa vontade de algumas pessoas, mas nem todos têm boa vontade, ética e moralidade para atuar no meio... Eu te digo, 80% do que o dinheiro que o Ministério paga, ele não sabe aonde é gasto. 80% do dinheiro que o Ministério dá para as pessoas não tem a contrapartida do faturamento, do relatório, aonde ele gastou o dinheiro. E aí a gente vê os escândalos de próteses, órteses, dinheiro que vai para o ralo da corrupção, pequenos desvios, grandes desvios. Fica muito mais fácil meter a mão no jarro quando você não tem a auditoria ali, a matemática, o preto no branco, a planilha. Você me diz, faltam hospitais? Sim, quando eu entrei no hospital, no estado, eu estava acostumado a cuidar de uma rede de hospitais. E eu cheguei lá e falei, qual é a rede de hospitais que eu vou ter que atender aqui? E me falaram, 611 hospitais. Então, tudo bem, eu peguei uma planilha que tinha 611 hospitais. Peguei no Excel assim, puxei, falei, qual é a taxa de ocupação? 58% de ocupação dos leitos. Aí eu peguei a média de permanência, 7 dias. Bom, eu estava acostumado com o privado, isso para mim é metade dos leitos, o dobro do tempo. Ora, se eu estou usando a metade dos leitos, o dobro do tempo, eu preciso de 1/4 dos leitos utilizados adequadamente. Aí eu perguntei, mas por que esses leitos estão tão vazios? Ah, são leitos muito simples, né, doutor? Eu falei, mas eu não tenho doente simples para colocar num lugar simples? Aí que veio a tratar o simples de forma simples e o complexo de forma complexa. Aí tinha lá, taxa de ocupação, 7 dias. Por que fica 7 dias internado? Porque ninguém tem compromisso. Não tem ninguém fiscalizando, olhando quanto tempo o doente ficou internado. Outro dia eu fui num pronto-socorro e tinha uma moça, bonita até, numa maca há 11 dias. 11 dias numa maca de pronto-socorro, bem. Aí eu perguntei, o que ela está fazendo aqui? Não, ela chegou aqui com dor de cabeça, foi feita uma tomografia, ela tem um tumor no cérebro. E, escuta, por que ela está aqui indo? Por que não foi para casa? Não, ela vai ser operada semana que vem. Deixaram a pessoa na maca quase 20 dias. Esperando para ser operada. E você pagando a conta. Não é só a conta, é a humanidade. A humanidade, exatamente. A questão de se indignar por aquilo, como se fosse extremamente normal. Larga aí na maca, larga jogado aí, a hora que der opera e acabou. Isso. Agora, se eu tenho um paciente, por exemplo, que eu ponho numa UTI, eu passo um marca-passo externo, ele tem uma arritmia, aí eu vou começar um processo de compra de um marca-passo. Esse marca-passo, Joyce, custa R$6.000. Um dia de UTI custa R$1.500. Esse doente, às vezes, fica 10, 15 dias esperando eu comprar um aparelho de R$6.000. Eu gasto quase 30 para comprar um aparelho de 6. Ele está ocupando um leito de UTI que está faltando para um outro paciente. Outro paciente quer entrar e não consegue entrar. Aí qual é a conclusão? Temos que ter mais leitos de UTI. Não é essa a conclusão. A conclusão é, nós temos que comprar rapidamente o marca-passo. O hospital que põe marca-passo não precisa comprar um marca-passo para cada doente. Ele tem que estar lá um estoque de marca-passos e ele ser habilitado a fazer aquele procedimento e não precisar fazer um processo de compra para cada paciente que chega. Isso vale para ortopedia, isso vale para qualquer tipo de procedimento dentro do hospital. Esse é o problema. Bom, a gente já tem então o diagnóstico, a gente já sabe que não falta dinheiro, falta gestão, temos o problema. Qual é a solução então? Quais são os procedimentos, qual é o protocolo de solução? Né? Vamos fazer a coisa de forma mais didática. Como é que se resolve esse gargalo, secretário? Eu costumo dizer como se fosse uma inundação. Tá? Você chega em casa, você encontra a sua casa inundada. O que você faz? Você pega uma panela e começa a esvaziar, ou você vai ver de onde está vindo a água?
A primeira coisa é de onde está vindo a água. Então nós precisamos estancar da onde está vindo essa avalanche de pacientes sem orientação e sem cuidado. Onde ele está? Na unidade básica. Então nós precisamos aperfeiçoar a unidade básica. Uma vez fechada a torneira do enchente, todo o sistema vai se arrumar. Nós não vamos precisar arrumar hospital por hospital. Ele vai se arrumar espontaneamente, porque nós vamos fechar o grande afluxo de doentes descontrolado que hoje invade o nosso sistema. Então, primeira solução, identificar a região de ação do agente comunitário. Segundo, treinar esse agente comunitário para fazer aquilo que eu quero. Cada 6 agentes comunitários compõem uma equipe de saúde da família e eu coloco um médico aí para cuidar daquela população. Cuidar da população, não estou falando tratar a população, estou falando cuidar com coração, tá? Com compaixão. Compaixão é sofrer, paixão é sofrimento, sofrer com, entendeu? Com generosidade, é isso que eu quero do médico. E aí, cada 5 médicos, eu tenho uma unidade básica de saúde que me cuida de 20 mil pessoas. Cada 10 unidades básicas de saúde, eu vou ter um pronto-socorro. Cada 2 pronto-socorros, eu vou ter um centro de especialidades. Aí eu vou criando toda a estrutura que está escrito no artigo 198 da Constituição. As ações de saúde devem ser executadas através de redes regionalizadas e hierarquizadas que constituem um sistema único. Está escrito lá. Então, o sistema único não é o sistema único do Brasil inteiro. É um sistema regionalizado e hierarquizado que constitui um sistema único. É isso. O senhor está preparado para o chororô? Porque vai ter pancadaria por causa desse livro, né? Muitos da turma do discurso do falta dinheiro, tem que pôr mais dinheiro, vão vir aí com unhas e dentes. Eu sei qual é a angústia do prefeito. Eu sei. O prefeito assume dizendo que vai dar saúde para a população. Aí vem uma pessoa que precisa de uma cirurgia cardíaca. Aí ele liga para 10 hospitais pedindo a cirurgia cardíaca e nenhum hospital dá o dinheiro para ele. O que ele faz? Eu quero ter um cirurgião para fazer cirurgia cardíaca aqui no meu município. E aí é o erro. Aí ele começa a colocar a estrutura. Aí ele mesmo quebra a prefeitura. E aí ele começa a sentir que não tem dinheiro. Então a sensação de que não tem dinheiro é uma sensação de quem está querendo fazer uma coisa que ele não precisa fazer. Por que ele não tem dinheiro? Porque não é obrigação dele fazer aquilo. Mas alguém está recebendo aquele dinheiro e não está fazendo. Esse é o grande problema. Eu quero falar um pouquinho de história, secretária. A gente falou aqui de matemática, de SUS, como é que resolve. Eu quero falar um pouquinho de história porque o senhor fez parte aí da equipe que atendeu o Tancredo Neves. Isso. Né? E no livro o senhor fala que ninguém está livre dos problemas da saúde, né? Dos problemas que podem ser gerados aos pacientes. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história. Quer dizer, houve um erro de diagnóstico no caso do Tancredo? O que aconteceu historicamente? O senhor estava lá. Historicamente foi a excepcionalidade, querer tratar a coisa de forma excepcional sem a rotina. Eu me lembro que tinha um paciente com o mesmo diagnóstico que tinha sido operado pelo plantonista do dia. E ele saiu muito bem do hospital. O Tancredo foi operado pelo secretário de saúde do Distrito Federal, que não operava há muito tempo. Ele tinha 11 pessoas dentro da sala de cirurgia. Quando se falou, é um leiomioma, se falou, não fale para ninguém, porque não pode dizer que o presidente tem um tumor, era um tumor benigno. E se tratou como uma diverticulite, tanto que diverticulite ficou a doença do Tancredo. Se falava de diverticulite, doutor, eu tenho diverticulite, é a doença do Tancredo? É isso que no meu consultório se falava. Por quê? Porque eu tenho uma coisa chamada divertículo de Meckel, que aparentemente parece um leiomioma, que era o diagnóstico dele. Então foi feito para ele uma cirurgia de divertículo de Meckel e era para ser feita uma cirurgia de leiomioma. São cirurgias diferentes. Quando chegou no 5º dia de cirurgia, nós estávamos prontos para voltar para São Paulo, de Brasília. O vaso que alimentava o tumor rompeu e ele teve uma hemorragia interna. E daí você pega um senhor que foi operado 3 vezes nos últimos 15 dias, com 75 anos, que tomou antibiótico durante 30 dias não sabendo o que tinha, e que toma uma transfusão de 3, troca quase a volemia dele, tomou quase 5 litros de transfusão, o que acontece? Rompe o pulmão entra numa situação chamada pulmão de choque. Ele morreu de pulmão de choque por politransfusão,
por uma hemorragia, por um vaso que se rompeu. Não tem nada de segredo. Que foi errada. Foi uma cirurgia mal indicada. Erro médico? Eu acho má decisão na hora de qual cirurgia falar. Podemos chamar de um mau resultado, não é um erro. Não é um erro, porque ele poderia fazer aquilo, é que a maneira que foi feita dá uma complicação maior, que não podia não ter dado, mas deu. O senhor acompanhou o Tancredo Neves na transferência para São Paulo. O senhor trouxe, inclusive, as bolsas de sangue, né? Veio fazendo uma transfusão no caminho, porque ele estava perdendo muito sangue durante essa viagem. E tinha também, alguém me contou, que houve, inclusive, até uma história de uma ameaça. O presidente não pode morrer nesse dia 21, não é isso? Porque senão o bicho vai pegar, ele não pode morrer de jeito nenhum. Me conta essa história. Então, nós recebemos um telefonema de um grupo que se intitulava o Grupo de Direita do país, que nós estávamos querendo que o Tancredo morresse no dia 21 de abril para ser o mártir da nova república e que se acontecesse isso, os médicos iriam fugir. Depois nós descobrimos que era uma aposta no Jockey Club e que muita gente... Era um bicheiro. Muita gente apostando no dia 21 e se ele morresse no dia 21 ia quebrar a banca. E ele morreu no dia 21 espontaneamente. Nós não conseguimos fazer ele morrer do dia 22. Isso é que é a verdade. Que barbaridade. Olha só, tem uma frase no seu livro que é a seguinte: mais vida aos anos e não mais anos à vida. Encarar o final da vida com dignidade, exercício de todos. Essa pegada é uma pegada um pouco polêmica, mas eu queria também puxar para a história, né? Você não aumentar, não prolongar o sofrimento de um paciente também é uma questão de humanidade do próprio médico. É preciso ter essa sensibilidade, não é? Eu queria que o senhor me contasse a história da sua mãe. Então, tanto a minha mãe quanto o meu pai, eles morreram em casa. Aquela morte de filme, sabe? Por quê? Eu trabalhei muitos anos com os camilianos. Os camilianos no Peru, eles chamam os padres da boa morte. Então, eles contam muito com essa coisa da morte digna, que eles chamam de ortotanásia. Orto é certo, tanásia é morte. Distanásia é a morte dentro de uma UTI, cheia de tubos, drenos, com punções todo dia, longe da família. Aí teve um trabalho, uma tese na Getúlio Vargas, que mostrou que nós gastamos 70% do dinheiro que nós gastamos em saúde durante a vida toda é no último ano e 50% nos últimos 3 meses. Isso significa que metade do dinheiro que nós estamos gastando é para morrer. Mais uma economia. Então, quando eu tenho uma pessoa que eu reconheço que já cumpriu a sua tarefa dentro da Terra, que tudo que eu fizer só vai prolongar. E nós temos um questionário que eu pergunto para o médico, eu chego para o médico e falo: escuta, tem alguma coisa que você imagina fazer para esse paciente que você ainda não fez? Segundo, você estranharia se ele morresse nos próximos 6 meses? Terceiro, você estranharia se ele morresse nessa internação? Se for não, não e não, esse paciente está caracterizado como um paciente terminal. É um paciente para uma atividade paliativa. Paliativo, pallium, vem de palio, manto. É simplesmente você cobrir aquela pessoa com um manto. Daí que vem a palavra paliativo, de manto. O senhor, como intensivista, não permitiu que sua mãe ficasse numa UTI no final da vida? Não. Ficou em casa, recebeu o tratamento que era possível em casa. Isso. E aí morreu com dignidade. Deixa de ter importância a doença e passa a ter importância a qualidade de vida. Então, sedação, tratamentos sintomáticos, conforto, humanidade, convívio com a família, isso é fundamental. Eu fui, na década de 80, eu fui naquele hospital St. Christopher's, de Londres. O St. Christopher de Londres tem uma parte central onde você tem os animais de estimação. Eu vi até cavalo lá, onde as pessoas vão realmente para terminar a vida. Não é ruim, a vida desse jeito não é ruim terminar a vida, todos nós vamos ter isso. Eu tenho muito mais medo do sofrimento, do tratamento do final da vida, do que realmente do final da vida.
Tem um outro assunto, secretário, que eu queria entrar um pouquinho aí, já que eu estou invadindo aqui a intimidade, que é o caso da sua filha. Né? O senhor teve uma filha com um retardo mental, não é isso? Diagnosticada com retardo mental, e teve um médico que, num determinado momento, orientou o senhor a como fazer, ainda muito jovem, a como proceder naquele determinado momento da vida. Então, de vez em quando, o senhor fala para essas comunidades de mães que passam pelo mesmo problema, e eu sei que teve até um dia que o senhor disse, olha, estava lá, o pessoal vaiando, o senhor disse, ó, peraí, eu vou contar minha história, eu sei do que eu estou falando. Me conta essa história. Então, nós estávamos numa ação, uma audiência pública na Assembleia Legislativa, organizada pelo presidente Fernando Capês, que é muito meu amigo, ele me chamou. E nós fomos lá e tinham todas as mães dos autistas. E elas desesperadas. E uma das mães falou, eu gostaria de ter um gestor que tivesse tido a experiência que nós tivemos. E eu falei, eu tive essa experiência. E o que aconteceu? Quando a minha filha nasceu, nós levamos a um neurologista e ele falou, olha, é um caso de internação. Não deixem essa criança em casa, porque ela vai acabar com a vida de vocês. E realmente aconteceu isso. 8 anos depois, criança em casa, não me deixaram internar. Minha mãe, deixa que eu cuido, você é um monstro, sabe aquelas coisas? 8 anos depois me separei e aí tivemos que internar, entendeu? Esse neurologista, no dia que falou, ele me diz o seguinte, interne essa criança porque ela acaba com a vida de vocês. Se chamava Aron Diamém. Anos depois, eu fui procurar um local para internar minha filha. Foi em Betim, longe, porque eu queria o melhor lugar, sabe aquela coisa do complexo de culpa? A gente tem uma culpa de fazer isso. E eu fui no melhor lugar. E ela, como a moça lá começou a me mostrar, diretora, olha, aqui tem o Lago do Patinhos, aqui é a fisioterapia. Ah, e nós temos muitas crianças de São Paulo, olha ali, aquele é filho do professor Aron Diamante. Então ele não estava falando isso como um médico, como um professor de neuropediatria. Ele estava falando isso como um pai que tinha sofrido a mesma coisa. E eu falei isso para essas senhoras e mostrei que realmente é um sofrimento muito grande e que nós precisamos ter um pouco de consciência para poder dar para a criança exatamente o que ela precisa e não querer dar como se ela fosse uma criança normal. Nós não podemos ir contra a natureza. Aí que tem um capítulo aqui que chama-se os limites da medicina. O limite até onde a medicina pode ir. Mais do que isso, você vai desperdiçar dinheiro e não vai ter resultado nenhum. Quer ser ministro, secretário? Isso não é uma coisa que se queira. Isso não é uma coisa que se queira, veja bem. Fugiria da raia? Não, eu não fugiria da raia, mas existe uma série de fatores paralelos que não depende de você, entendeu? Então eu acho que tem fatores políticos, tem essa questão que eu acho também uma coisa muito difícil, porque eu acho que na saúde não tem partido. A saúde não tem partido. Pelo menos não deveria ter. Entendeu? Né? Hoje eu estou lidando com todos os partidos, principalmente depois de pegar uma secretaria após o governo do outro lado. Entendeu? Eu tenho 700 pessoas aqui, eu não tenho 700, e eles ficaram 13 anos no poder, eu não tenho 700 pessoas no bolso do paletó para poder tirar, vamos tirar 700 e pôr outros. Tudo. Não, eu estou convivendo muito bem com eles. Muito bem, porque eu acho que a saúde não tem partido. Mas, infelizmente, nesse país existe uma influência política muito grande nessas indicações. Existem muitas pessoas capacitadas a assumir um cargo como esse. Então, eu me sentiria muito orgulhoso, mas eu não tenho essa pretensão. Se vocês me deixarem aqui, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Se me colocarem num outro local, se tiver alguma outra região, algum outro local do país que eu possa ajudar, por menor que seja, eu vou me realizar da mesma forma. Quem é e o que quer Wilson Polara? Eu acho que eu sou uma pessoa realizada. Eu fiz o que eu precisava fazer. Mas eu sinto que alguma coisa me preparou para eu estar onde eu estou agora. Quer dizer, é uma sequência de conhecimentos que tem que ser utilizado. Eu tenho a responsabilidade de ter que transmitir aquilo que me foi transmitido, aquilo que o destino me deu. Então, hoje eu me dedico integralmente a isso aqui. Deixei de operar, que eu adorava, faz 1 ano que eu deixei de operar, 1 ano e 3 meses. Dia 1º de julho do ano passado, fiz minha última operação. Por quê?
porque eu quero me dedicar, pelo menos alguns anos, os últimos anos úteis da minha vida, tentando resolver um problema que eu tenho certeza que é possível de resolver. A saúde, Joyce, tem cura. Muito bem. Wilson Polara, secretário aqui de São Paulo, maior cidade do país, está com esse livro no forno aí, A Saúde Tem Cura. A saúde, aliás, tem cura. São informações que dizem respeito a todos nós, que estamos falando aí do dinheiro público e também da dignidade das pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde. Secretário, boa sorte, boa sorte. Eu espero que essas ideias aqui sejam aplicadas o mais breve possível. A gente sabe que em política nada é fácil, a matemática não é a 2 mais 2 são 4, a gente sabe disso, mas aqui tem uma boa Bíblia para ajudar a resolver esse problema, a Bíblia da Saúde. Obrigada, boa sorte, até a próxima. Eu que agradeço. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia de todos. Não se esqueça, espalhe essa entrevista, é importante para você, para a sua cidade e para o gestor da sua cidade. Tchau.